Diz que o trabalho dignifica o homem, que somos agentes transformadores da natureza, né? Será que isso tudo está certo? Existe aí uma relação saudável entre homem e natureza? Não. Todos os trabalhos são dignos? O mundo contemporâneo convive com um novo mal denominado alienação. Quais atividades humanas se tornaram alienadas? Qual a influência da alienação no trabalho? A religião nos torna alienados? Um modelo de sociedade alternativa regenerada pela educação seria uma solução no combate à alienação? O que vocês pensam aí a respeito disso? É, eu estava até com vergonha de perguntar, mas é melhor do que levar a dúvida. O que que seria essa sociedade alternativa? Então, seria uma proposta de mudança da sociedade através da educação. É o que ele coloca aqui. Modelo de sociedade alternativa regenerada pela educação. Mas eu confesso. Sabe, o que eu penso em relação a isso, na verdade, eu penso que povo educado, país mudado, né? Isso é verdade, o mundo muda com a educação. A gente tem grande exemplo de grandes países que saíram da fumaça, das cinzas e se levantaram através da educação. Porém, hoje em dia, criar essa sociedade alternativa, regenerada, está bem complexo, está bem difícil. A gente está discutindo o trabalho, e eu trabalho com adolescentes, é tão interessante. Eu trabalho na Fundas, e a Fundas tem um número X, né? Que representa uma pequena parcela de toda criança e adolescente que o município, né, de São José atende. E realmente assim, tá muito difícil. Hoje eu acho que são tão bombardeados com tantas coisas, e tantas coisas para eles, quando a gente vai discutir que não é legal. É até interessante que para eles é tão normal, é tão comum, né? Eu falo que eles estão, realmente eles estão alienados. A gente vive uma sociedade totalmente alienada. E eu acredito que, eu acho que da década de 80 para cá, acho que a tendência foi piorar com o neoliberalismo e tudo mais, né? Que é bacana, mas eu acho que a gente não soube ou não está sabendo ainda interagir, né? Hoje nós temos vários projetos de educação, mas todo projeto de educação que implanta aqui no Brasil, que copia da Europa, copia não sei da onde, parece que não está dando certo, né? Então a gente vê bastante jovens é, alienados mesmo, assim, sabe? É o que eu falo, transformando a natureza, vamos ser legal. Então hoje, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, o que tem acontecido em outros locais, a poluição dos rios, essas coisas todas em relação à natureza, parece que não afeta eles. É uma coisa assim, sabe? Parece que é nada, é tudo normal. Então, acredito que para nós sairmos dessa alienação e criarmos realmente uma sociedade alternativa, regenerada, eu não vou falar que é impossível, mas eu acredito que é bem difícil, viu? É, a, a gente vê que a nossa sociedade, por exemplo, vamos comparar aí a Coreia do Sul, um país que foi devastado, né, durante a guerra, no século XX, hoje é um modelo de educação do mundo. E o Brasil, que não passou por guerra em seu território há mais de 100 anos. A última guerra que afetou o Brasil aqui foi a Guerra do Paraguai, né? Então, Não, um eu país concordo, sem mas guerra. assim, é que o Brasil também é muito grande, né, Cláudio? A gente fala da Coreia, mas a Coreia é bem pequenininha. Se nós for fazer, ver, o Brasil tem vários países dentro do Brasil. E cada Sim, estado tem uma cultura, nós somos diferentes. Por exemplo, em Minas, ela tem uma cultura, Bahia, Paraná. Mas aí a educação é igual, né? Você vê lá o MEC está lá, é tudo igual. Mas eu penso que quando o Paulo Freire colocou, né, que a educação para todos, que foi uma coisa que a maioria não sabia ler, que ele trouxe, ele foi até expulso do país. Então, a gente tem uma história dentro da educação que é bem complexa, né? E eu penso assim que
são pessoas, né? Não é o país, estou falando de país, tudo, mas são pessoas. E as pessoas que entram para administrar esse processo, não sei o que que tem na cabeça, sabe? É bem difícil, né? Eu penso assim que realmente, igual você falou, né? A Coreia, né? Também é um país que saiu da cinza. A gente lembra a Primeira Guerra nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, né? Então ele tem uma frase até bacana, né? Quer ser alguém, quer mudar, né? Estude. Então é uma coisa, né, que valoriza. Hoje você vê com a classe que é mais desvalorizada é professor. Pergunta, ó, eu dou aula pra um monte de gente, ninguém, eles falam assim que nós somos tudo loucos de querer ser professor, né? Os meus alunos ainda falam que eles dão, faz um aviãozinho, ganham que nós ganhamos o mês inteiro. Então, assim, gente, então hoje, esse bombardeamento, esse da mídia, da TV, os pais têm que trabalhar, as crianças, sabe, crescer sem ele nem beira e querer ter. Hoje, os YouTubes da vida que ganham uma nota e fica famoso, todo mundo acha que vai ser isso, né? Então, eu penso que tem que ter uma firmeza muito grande nessa parte da educacional. Eu acho que isso está faltando. É, eu fiz faculdade de História, me formei. Agora pergunta se eu tenho alguma motivação em ser professor. Eu fui uma vez fazer uma aula, né, uma aula que não era de história. Uma colega minha que se formou comigo, que ela já era professora, ela me chamou para fazer uma palestra para os alunos, abordando profissões. Aí eu fui lá falar da minha profissão, né? Aí o que que eu via? Algumas alunas ali das primeiras fileiras interessadas naquilo que eu estava falando. Do meio para o fundo, ninguém estava aí com nada. Um estava lá dormindo, outros olhando para a janela, outros no celular. Então, a gente vê que realmente o próprio aluno ele não tem a consciência de que a educação que é o caminho para a gente construir o país. E aí tem tudo isso que você colocou, né? É a fama, é o dinheiro fácil, tudo isso daí vai com que as pessoas procurem esse tipo de atividade que dá dinheiro, não é atividade, não é ficar estudando na sala de aula, né? Aí É, eu lembro um vizinho, muitos anos atrás, que ele falava assim que ele tirava nota baixa em história, e aí ele perguntou para a professora, pô, professor, por que que eu preciso saber do passado? O que me interessa é o para frente. Então, esse tipo é. de questionamento, né, fica complicado. Não, e tem uma colocação que eu estou falando, né, que hoje a mídia ela é um perigo, ela é muito importante, nós já discutimos sobre isso, mas ela é um perigo também. Esse dia eu estava vendo uma live lá do filho do Leonardo, né, o Zé Felipe, super famosinho aí, casado com a Virgínia, super famosinha, são milionários hoje, né? E ele não quis estudar mais. Aí a mãe dele falando, né, a Poliana, a mãe dele falando que chegou para a escola, ia lá, e ele já adolescente, mas não teve o que fazer. Ele não quis estudar mais, não estudou. E aí os caras, vê um cara desse falando, aí, ó, para que que eu vou estudar? O cara nem estudou e tá de boa na vida, né? Então, eu penso que hoje a educação é um desafio e grande. Você falou que foi professor. Outro dia eu estava conversando aqui em Gonçalves, hein? Gonçalves, aqui em Minas. Ele estava comentando que no ginásio que a sobrinha dele estuda não tem professor de matemática. Como é que a criança não tem aula de matemática, adolescente tem aula de matemática? Os meus alunos aí em São José, eles falaram, por exemplo, geografia, história, tem muitas escolas em São José que não tem professor. Aí eu falei, mas como que vocês têm nota? Como é que vocês passam de ano? Aí eles pegam a nota, por exemplo, português das matérias que tem, eles fazem uma média e dão nota para o aluno passa, mas ele nunca teve aula de geografia, de história, igual você comentou aí agora. Então, a educação nossa, ela tá pedindo socorro, né? Ela está cheia de remendos. Então, quando a gente discute, né, essa sociedade alternativa, regenerada, eu penso que tinha que ter pessoas com muita consciência, né? E conscientizar também, eu estou falando das crianças, mas os adultos também, os pais, né? Porque hoje eles terceirizaram, mandam o filho para a escola e não querem saber. Se você vê, tem pai que não sabe nem o que o filho aprendeu.
né? E se você falar algo ainda do filho dele, você recebe um processo. Então tá muito difícil. Como que a gente vai ter uma sociedade educada se os próprios pais não receberam educação, portanto, não têm condições de ajudar o filho? E aí vai, vamos dizer assim, vai sempre transpondo as gerações essa questão da dificuldade da educação, porque o pai já não tem educação, não sabe, não tem condições de ajudar o filho também não se interessa, porque a escola ela não tem suporte do próprio governo, vamos dizer assim. Então a coisa realmente tá complicada. Agora precisaria, assim, os pais se conscientizar disso, né? Se a gente não tiver os próprios pais conscientes que a educação é importante, fica difícil, né? Esse modelo de sociedade alternativa nunca vai funcionar. Não, Então vamos ficar sempre nessa alienação. muito. E a escola particular, e eu tenho uma conhecida que ela trabalha numa escola particular, uma escola muito boa, e na verdade o que conta ali é o cifrão. Então, também a escola particular, ela está deixando a desejar, porque para manter uma escola hoje, manter o espaço físico, enfim, o custo é muito alto. Então, aquele aluninho que está ali, né, se ele sair daquela instituição, vai faltar um cifrãozinho. Então, hoje, isso que eu estou falando, é muito dinheiro. E aqueles que sobressaem, que eu penso que é uma minoria, né, a gente está falando no povão, né? Mas aqueles que sobressaem têm escolas muito boas, tem pais que são muito interessados, mas são a minoria que vão mandar na maioria, né? Ou seja, a sociedade não muda, sempre é assim, né? Porque sempre foi assim, né? Eu penso que agora até piorou um pouco, né? Eu penso, por exemplo, igual meus filhos. Eu pegava no pé, meus filhos estudaram escola pública, mas eu e o pai sempre pegamos no pé, depois fizeram faculdade, passaram um tempo numa escola particular, enfim. Hoje, meu filho está bem, a minha filha também está bem, mas é uma minoria, né? Então, meu filho ainda bem, mãe, tem uns que nascem para mandar, outros nascem para obedecer. Aí eu falo assim, não, bem, isso é um pensamento muito triste, né? E não deveria de ser assim. Mas, na verdade, eu acho que é um pouco assim, viu? Eu tive a oportunidade de estudar em escola particular, até estou vendo aqui o Raimundo colocar aqui se a escola dos ricos, né? E a escola dos ricos, se a escola ruim só é a pública, eu não tenho condições de dizer se as escolas particulares são tão ruins quanto as públicas. A gente vê que tem algumas escolas aí que tem um ensino muito bom. Eu tive a oportunidade de estudar em escola particular até a quinta série, então fiz do pré-primário até a quinta série em escola particular. E eu vou dizer para você, eu acho que é graças a esse ensino particular que hoje eu tenho uma boa formação. Porque a escola pública, infelizmente, ela não tem a mesma. Não vou dizer que em termos de material didático não seja a mesma coisa. A questão é que, assim, a escola particular, os pais, por estar pagando, eles vão cobrar do filho isso daí. A escola pública, como ela é pública, os pais muitas vezes são aqueles que não têm condições de bancar, então eles muitas vezes são pessoas que também não têm uma boa formação, né? E acaba que o filho também fica mal formado pela condição da escola pública, né? Minha visão. As escolas boas no Brasil são os de ensino superior. Então, uma USP, Unesp, né? São aí as melhoras aí das Américas, mas é o ensino superior, né? O ensino básico, né? Que deveria ser a prioridade, essa não é muito apoiada, vamos dizer assim. Isso aí é até histórico.
Vou dizer para vocês que na Roma Antiga, por exemplo, os professores de ensino básico, eles eram tão mal pagos quanto os de hoje. Os que eram bem pagos eram aqueles professores de ensino superior, que ensinava retórica. Parece que é uma coisa do ser humano, né? Infelizmente. Pode falar aí quem levantou a mão. Ô, Cláudio, eu vou discordar só um pouquinho aí contigo, no sentido de que eu acredito que não é a escola que faz o aluno, sabe? É o aluno, mesmo eu estudei minha vida inteira em escola pública, a vida inteira, colegial, tudo. Quando eu fui fazer faculdade, eu não fiz uma faculdade de ponta. Eu fiz Mogi das Cruzes, eu fiz a Brás Cubas, não é uma faculdade de ponta. Quando eu fui fazer meu TCC, a Unilever me fechou as portas para uma visita que eu precisava fazer numa multinacional, porque a minha faculdade não era uma faculdade de ponta. E meus pais, por ser uma escola paga, meus pais sempre cobraram o meu estudo, sempre. Eu chegava à noite em casa, meu pai ia ler o meu caderno para saber o que eu tinha aprendido. A minha filha, já diferente, sempre estudou em escola particular, e eu não fui diferente do meu pai com ela. Eu sei exatamente, hoje ela está na faculdade, eu sei exatamente qual é a matéria que ela está tendo, o que ela está aprendendo. Então, eu acho que, independente da gente falar escola pública ou é particular, eu acho que essa questão que o Joelma colocou de que os alunos estão alienados, é alienado também na escola particular. Tem muitos pais que nem sabem o que o filho está fazendo, porque ele paga. Congelou. Acho que ela travou. Travou. Pode falar aí, Manuel. Eu vou meio que concordar com ela, porque eu sempre estudei em escola pública. E Muito meus baixo, irmãos, a Manuel. partir do ensino primário, depois do ensino primário, aliás, do ginasial, foram para a escola, o segundo grau eles fizeram em escola particular, e eu todo em escola pública. Eu fui fazer, quando terminamos, todos nós fizemos vestibular. Eu passei, meu irmão passou, só que eu passei em primeiro lugar. Teria passado em qualquer... O meu professor, quando viu a minha pontuação, que eu fiz só 6 meses de cursinho preparatório, ele falou, você teria passado para qualquer curso em qualquer universidade. E eu só estudei escola pública. O problema não é a questão não é escola pública ou escola particular. A questão também tem a questão do esforço do aluno, da família do aluno acompanhar, como também o principal nisso tudo é valorização do professor. Porque todos, desde que eu me entendo por gente, que todas as campanhas eleitorais, todos os candidatos, a prioridade é a educação. Mas na hora que se elege que o professor vai pedir a sua valorização, ninguém tem dinheiro para pagar melhor o professor, principalmente o do ensino básico. Ninguém tem, e conforme foi passando essa questão de hoje, o professor foi perdendo autoridade dentro de sala de aula, porque a minha geração, a grande parte dela, os pais estavam tão preocupados em ganhar dinheiro para dar aos filhos aquilo que eles não tiveram, que eles esqueceram o principal, que era dar atenção para o filho. Porque a educação, ela começa dentro de casa. Você vai para a escola para aprender matemática, português, mas educação você aprende dentro de casa. E os pais passaram a entregar essa responsabilidade para o professor, que não tem essa responsabilidade. Sim, tem a responsabilidade de lapidar a educação que o aluno aprendeu em casa.
Sim. A É, função do professor é instruir. a função realmente do professor é dar instrução, é o que eu costumo dizer também. O professor ele não pode ficar fazendo o papel do pai e da mãe. Exatamente. A Patrícia queria completar aí, que você deu uma travada naquela hora. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu estava ouvindo o Manuel falar e eu concordo muito com ele nessa questão, porque eu estudei em colégio público a minha vida inteira, inteira. Sem cursinho, eu entrei na faculdade, não entrei numa faculdade de ponta, eu me formei na Brás Cubas, e Travou de novo. Travou de novo. No mesmo ponto que você estava falando, Patrícia. Só comentar que o Raimundo colocou, que na época antigamente as escolas públicas eram muito boas, é o que eu ouço falar também, né? Isso de pessoas mais velhas que eu, que na educação pública, antigamente, ela tinha um bom nível, muito melhor até do que as escolas particulares. Só que assim, pelo que eu sei, ela tinha um bom nível, mas não era todo mundo que tinha acesso. Então, muita gente ficava de fora. Então, quando universalizou, é que aí começou a decair a coisa. Então, precisa realmente uma ação governamental para que as coisas mudem, senão a gente não vai ter essa sociedade alternativa aí mudada pela educação, infelizmente. Ô, Cláudia, uma coisa interessante, questão de educação, que a gente está falando de escola particular, escola pública. Então, dá a impressão que a escola pública não tem custo nenhum, né? Tá lá, a gente vai lá e pronto. Claro que não. Eu acho que nós temos que ter noção que nós, cada criança que está dentro daquela escola pública, ela tem um valor que é colocado, cada escola. Seja uma instituição, né, não filantrópica, enfim, a que eu trabalho. Cada criança que entra lá na minha instituição tem o cifrãozinho também. Só que, como esse dinheiro ele não é palpável, né? Então as pessoas acham que não paga nada. Então, parece que tudo que é dado não tem valor, né? E a gente vê aí campanhas, o povo saindo na rua para defender político X, para defender político assado, para defender, como é que fala? Contra o aborto, contra a liberação da maconha. A gente vê o povo se mobilizando. Mas nesses anos todos da minha vida, eu nunca vi ninguém e nem um movimento em relação para a melhoria da educação, para a melhoria da saúde, que são coisas primordiais. Se eu tenho educação, eu vou me cuidar melhor, vou ter mais saúde, eu vou saber lidar com a relação da drogadição, eu vou saber lidar, enfim, com um monte de coisa. Educação é prioridade. Mas eu penso que quem faz as leis, quem coloca as regras, né? Como eu falei, povo educado, país mudado. Então, é um jogo de interesse muito grande, entendeu? Então, realmente, essa sociedade alternativa regenerada pode ser uma utopia. E aí, Patrícia, quer conseguir concluir aí o que você estava falando? Você passou aí na faculdade Brás Cubas, uma coisa assim, né, que você falou? Oi, não, não, exatamente, o que eu estava querendo colocar, não sei se eu vou conseguir, porque a internet está muito ruim, é que, Uhum. para mim, a questão é mais do indivíduo do que da faculdade ou da escola particular ou pública. Eu estudei a vida toda na escola pública e meus pais muito em cima para a gente poder dar valor para o ensino, eles tinham essa consciência de que não era de graça, né? Se pagava imposto, se pagava tudo, por isso tinha escola pública. Diferente da minha filha que foi para a escola particular, e na escola particular eu também cobrava ela, assim como meus pais também nos cobravam. E eu acredito que é muito mais do indivíduo do que da escola pública ou da escola particular.
E mesmo estando na escola particular, tem muitos pais que, porque acham que estão pagando, o problema é da escola. E aí estão menos acompanhando do que o pai que é da escola pública, sabe? Então tem os dois lados aí. Por isso que eu acho que é muito pessoal. É da índole, é da educação, da história de vida, é da consciência da pessoa. Você pode ter uma pessoa que estudou a vida toda numa escola particular, que fez, e que não vai conseguir sucesso profissional por falta de dedicação. E tem aquele que é tão dedicado que mesmo estudando numa escola pública, com todas as dificuldades, mas tem essa dedicação, tem essa vontade, né? Como a Joelma colocou, hoje está lá com os adolescentes, que pouco importa o que aconteceu em Brumadinho, né? Como você mesmo colocou, Cláudio, por que eu tenho que saber para trás? Eu tenho que saber para frente. Enquanto tiver as pessoas com essa mentalidade, pode ser escola pública, particular, pode ser o que for, e realmente vai ficar complicado da Sim. gente evoluir, né, para essa sociedade alternativa refinada. É, Eu acho a, que falta a mais educação é a consciência escola e mesmo, o aluno. né? Se o aluno realmente não se interessa, realmente vai ser difícil. Vamos ver aí o Manuel, o último aí, para a gente poder prosseguir, senão a gente não vai poder Essa seguir em frente. questão do que, por que aprender o que ficou para trás se eu vou viver daqui para frente? Só que a gente, quando uma professora que eu tive de história, uma grande historiadora, ela falou o seguinte: se você reparar bem no estudo de história, você vê que os erros se repetem. Os erros na política se repetem. Você fracassa, às vezes, numa guerra pelos mesmos motivos. Exemplo: Napoleão na Rússia perdeu para o inverno da Rússia. Hitler, anos depois, perdeu para o inverno da Rússia do mesmo jeito. O desconhecimento da história faz com que a gente repita os mesmos erros já Exatamente. cometidos, é assim mesmo. Podemos seguir, então, vamos lá na introdução. Então, vamos seguir o nosso livro. Eu vou só complementar com a nossa introdução, com os slides aí. Alguém poderia ler para a gente a introdução? Eu leio. Faz favor. Quem são todas essas pessoas nos carros? Elas estão indo para o trabalho. Trabalho? E elas iam à escola como nós? E agora, têm de ir trabalhar até o fim da vida delas? Nossa, isso foi ideia de quem? Essa é uma tirinha do Charlie Brown. O que vocês acham dessa história aí que estão colocando aí? Pior, né? Quem que deu essa ideia? Com certeza a culpa foi do Adão, né? A gente podia estar lá no paraíso hoje, né? Ele que Se fez o a Adão não gente. tivesse escutado a Eva, nós não precisávamos trabalhar. Ele não precisava trabalhar, a gente estava lá, dormindo lá, colhendo as frutas, não tinha trabalho de plantar, né? Não tinha trabalho de colher nada. Vamos ler a introdução do livro? Faz favor, se alguém pode ler aí pra gente. Eu leio. Este capítulo tem por objetivo rever os conceitos e investigar de forma mais profunda o que vem a ser o trabalho e a alienação. Vamos procurar modificar o conceito vigente de trabalho, relacionando a sofrimento e pagamento de dívida, conforme a cultura religiosa nos induz. O trabalho toma diferentes conotações com a evolução da humanidade. Ele inicia com atendimento às necessidades básicas de alimentação, vestuário e habitação para adquirir, no período contemporâneo,
formas altamente sofisticadas de serviços e trabalhos altamente intelectualizados. A par destas novas formas, distorções do processo trabalhista vão ocorrendo, fazendo com que essa atividade venha a produzir consequências patológicas ao homem moderno. Até aí tudo bem? Algum comentário sobre a introdução? Acho que é só uma introdução, uma explicação mesmo, né? Então a gente vai ver aí que o trabalho começa, né, ali, aquela famosa pirâmide, né? O básico, depois a humanidade vai evoluindo, ela vai adquirindo outras necessidades, né? Eu queria só trazer para vocês aqui um trechinho aqui que está lá no Êxodo, da Bíblia. Então lá diz lá, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então, é uma das justificativas, por exemplo, para o povo hebreu, da necessidade do trabalho e da necessidade do descanso também. Então, estabelece-se que a cada 7 dias, né, 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Por quê? Como o povo hebreu ele vinha de escravo do Egito, então eles estavam acostumados a trabalhar como escravo todo dia, sem pausa muitas vezes. Então, isso foi uma maneira de colocar para eles que você deveria pelo menos 1 dia por semana de descanso. Então, coloca-se uma obrigação vinda de Deus para que pudesse ser cumprida. Era uma necessidade porque o corpo orgânico, se ficar, principalmente nos trabalhos daquela época, que exigia muito do corpo físico, esgota, né? A pessoa morre de esgotamento. Então, era necessário uma ordem vinda do divino para que as pessoas tivessem pelo menos uma pausa a cada 6 dias de trabalho, né? Então, aí tinha essa finalidade aí de, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho, mas, ao mesmo tempo, também dar um descanso, né? Tudo bem aí? É só que essa sua observação já responde uma das perguntas na reflexão que fala: a religião aliena as pessoas? Você espantou 2 coelhinhos ao mesmo tempo. Eu digo que aliena, sim, porque eu tenho parentes que hoje, atualmente, não faz nada no sábado, porque segue uma religião que leva a ferro e fogo essa mensagem aí. Mal lembrando que próprio Jesus, quando questionam ele que ele ia fazer um milagre, alguma coisa assim, um atendimento no sábado, e nós vamos ver, inclusive, aqui no decorrer do capítulo, que ele diz: não, meu pai trabalha, vamos continuar trabalhando. Não existe, o trabalho é tão sagrado que ele está acima de uma tradição religiosa que aliena as pessoas. Então, aqui já dá para descartar uma pergunta da reflexão, mas sem dúvida que a religião aliena a pessoa. Sim, os adventistas, por exemplo, eles estabelecem que se você vai sair de carro, por exemplo, no sábado, você não pode abastecer, porque senão você está usando o trabalho do frentista. E aí, de acordo com a regra que está aí, você não pode usar o trabalho de ninguém. É mole? Quer Então, mais? chega a ser uma interpretação até extrema, né? Doentia. Porque não é bem assim. O propósito da lei era dar um descanso para as pessoas, mas tinha que ser estabelecido por Deus, porque senão ninguém cumpria. E aí levou-se a ferro e fogo a coisa, né? E aí tá aí até hoje
algumas religiões levando, né, ao pé da letra uma coisa que era simplesmente para dar um descanso para as pessoas, né? Deus precisa que você fique cultuando ele no sétimo dia, que se não for no sétimo dia você vai para o inferno. Então não tem muito sentido hoje em dia, pelo que a gente conhece, né? Isso. Então eu, como músico, estaria lascado, porque quando eu mais trabalho é sábado e domingo. Pois é. Então você não pode ser adventista. Então, assim, todo mundo trabalhou, vai trabalhar um dia, né? Trabalha mais uma dessas coisas que a gente, né? Todo mundo vai ter que exercer uma profissão, trabalhar, porque a vida nesse mundo é assim, nada é grátis. Então, algumas pessoas relacionam o trabalho apenas com dinheiro, né? Então, será que a gente já parou para compreender realmente o que é o trabalho? Qual a sua função? Será que a função é apenas ganhar dinheiro? Ou é realmente dar uma utilidade para a sua vida, dar uma, vamos dizer assim, uma satisfação? Será que o ócio eterno seria algo agradável? Né? Imagina o paraíso, se a gente vai lá ficar no paraíso sem fazer absolutamente nada. Ô, Cláudio, falando nisso de dinheiro, né? Quantos casos de pessoas que trabalham e aposentam? Quando ele aposenta, ele tem dinheiro. Só que ele entra em depressão. Muitas pessoas que ao aposentar em depressão, por quê? Isso que você acabou de falar, a necessidade de servir, de fazer, que é mais importante que o dinheiro, né? Sim. Vamos aí para a visão filosófica do trabalho? Quem poderia ler o livro aí para nós, item 20.2, por favor? Posso ler. 20.2 Visão filosófica do trabalho. Pelo trabalho, o homem transforma a natureza. E além de transformar a natureza, humanizando-a, procede à união dos homens e, sobretudo, transforma o próprio homem. Isto significa que, pelo trabalho, o homem se autoproduz, desenvolve habilidades e imaginação. Aprende a conhecer as forças da natureza, desbravando-a e desafiando-a, impõe-se uma disciplina. O homem não permanece o mesmo, pois o trabalho altera a visão que ele tem do mundo e de si mesmo. Se num primeiro momento a natureza se apresenta aos homens como destino, o trabalho será a condição da superação dos determinismos. A transcendência é propriamente a liberdade. Por isso, a liberdade não é alguma coisa que é dada ao homem, mas o resultado da sua ação transformadora sobre o mundo, conforme seus projetos. Segundo Pietro Baldi, em A Grande Síntese, para preparar o reino do Espírito é necessário primeiro transformar a Terra, pois as vias da evolução no nível humano são a ciência e o trabalho. Devemos atentar para não tornar o trabalho unicamente utilitário numa visão limitada, egoísta e socialmente danosa, denominado trabalho-ganho. É necessário transformá-lo em trabalho-aprendizado, trabalho-prazer, Joelma acabou de falar, né? Trabalho-missão. Limitar o trabalho à exclusiva finalidade egoística do ganho é diminuir-se a si mesmo. Falamos da motivação higiênica, não é isso? É um mutilar-se, uma renúncia à função de célula social, de construtor, que, por menor que seja, tem seu lugar no funcionamento orgânico do universo. É necessário compreender o trabalho como disciplina do espírito, como escola de ascensão, como absoluta necessidade da vida, que relaciona o nosso progresso mediante nosso esforço, dando um sentido de seriedade, de dever, de responsabilidade perante a vida. Muito bem. E aí, o que vocês pensam aí a respeito aí
dessa leitura? Esse Seria, finalzinho aí do que o Iraí seria o falou, ideal, né, Mauro? Cláudio? É a antítese do nosso tema, né? Que escolhe um trabalho que você ame e você não terá nenhum, né, ônus ao trabalhar. Você vai trabalhar sorrindo com prazer, mas é uma utopia. É uma utopia. não, Mas falando sobre isso, às vezes, inclusive depois da Revolução Industrial, que nós passamos o trabalho passou a ser mais máquina, mais automático, sem você saber por que você está fazendo aquilo, para que você está fazendo aquilo, faz por fazer. Você vê que as pessoas precisam mais sair daquele ambiente do trabalho para fazer alguma coisa porque aquilo não te dá prazer nenhum. Você tem que procurar num grupo dentro da igreja que você frequenta, na religião, para fazer um trabalho de caridade, alguma coisa que vai te trazer uma satisfação que muitas vezes o trabalho não dá. Eu, mesmo no meu trabalho, na hora que eu estou ali no palco, a satisfação que eu tenho é muito grande. Mas isso é um pouco só no momento da apresentação. Porque durante a preparação, às vezes a gente tem muito aborrecimento, tem muita coisa que não... Que sabe, às vezes deixa o trabalho até sem... Você sai de lá, às vezes, sem estar satisfeito. Então, é lá no Centro Espírita que você vai trabalhar, ajudar os outros a fazer alguma coisa. Isso é que vai te dar uma satisfação boa. Que você vai se sentir realizado. Porque o trabalho, muitas vezes, você tem mais aborrecimento do que satisfação. E, às vezes, você fazendo aquilo que você gosta. Sim, porque viver a nossa vida aqui é lidar com pessoas. Então a gente está lidando com pessoas de todo tipo, Exato. né? E aí muitas vezes você recebe aí uma ingratidão, né? As pessoas te maltratam, né? E principalmente as pessoas que trabalham com atendimento ao público, isso aí é muito comum, né? Você vê todo tipo de pessoa no atendimento ao público. Então, você ter realmente uma paciência para lidar com pessoas assim é um dom, né? Às vezes você está realmente numa profissão que você gosta, mas o que eu achei interessante aqui que ele coloca assim, ó, o trabalho, aqui ele coloca assim, se num primeiro momento a natureza se apresenta aos homens como destino, o trabalho será a condição de superação dos determinismos, ou seja, você vive num mundo que aparentemente a natureza está mandando em você, mas o ser humano ele é capaz de sair desse automatismo e ele transformar a sua inteligência. Agora, como ele vai desenvolver essa inteligência? É justamente convivendo com as dificuldades da natureza. E isso inclui a gente lidar com as dificuldades do outro ser humano também. Então, com tudo isso, a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência para a gente continuar trabalhando e continuar crescendo, né? Mais alguém? Algum comentário? Eu trouxe o slide, no slide aí, colocando assim que, em termos individuais, o trabalho permite ao ser humano expandir suas energias, desenvolver sua criatividade e realizar suas potencialidades. Em termos sociais, entendido como esforço conjunto dos membros de uma comunidade, o trabalho cumpre a função última de manutenção e satisfação da vida e de desenvolvimento da coletividade. Então, a gente não trabalha muitas vezes só para nós, a gente trabalha para a coletividade. Em resumo, podemos dizer que o trabalho tem o poder de promover a realização individual, a edificação da cultura e concretização da solidariedade entre as pessoas.
Uma das funções nossa como ser humano cristão é solidariedade, é acolher as outras pessoas que muitas vezes estão em situações difíceis, né? Tudo bem aí? Olha. Vamos lá para a visão histórica? Alguém podia ler para a gente aí? Eu posso Gente, ler, se esqueci de trazer o travar, livro, por isso que eu não estou lendo, tá bom? Essa visão histórica ela é longa. eu posso ler. Se travar, aí vocês me avisam. Visão histórica do trabalho. A concepção de trabalho sempre teve predominantemente uma visão negativa. Na Bíblia, Adão e Eva viviam felizes até que o pecado provocou sua expulsão do paraíso e sua condenação ao trabalho e seu sustento com o suor do próprio rosto. A etimologia da palavra trabalho vem do vocábulo latino tripaliare, do substantivo tripalium, aparelho de tortura formado por 3 paus ao qual eram atacados os condenados. Atados, Daí, né? Atados. atados os condenados. Daí a associação do trabalho com tortura, sofrimento, pena e labuta desde a saída do paraíso até os tempos romanos. Na antiguidade grega, todo trabalho manual era desvalorizado e sempre feito por escravos. Na Roma escravagista também era assim. Essa é nossa herança cultural com relação ao trabalho. Na Idade Média, Tomás de Aquino procura reabilitar o trabalho manual, dizendo que todos os trabalhos se equivalem, mas, na verdade, a própria construção teórica do seu pensamento, calcada na visão grega, tende a valorizar mais a atividade contemplativa. Na Idade Moderna, a situação começa a se alterar e, com a Revolução Industrial, o trabalho passa a tomar uma nova conotação. A Reforma Protestante tem um papel significativo ao valorizar o trabalho, o individual, a prosperidade e, acima de tudo, desvincula o pecado da usura do acúmulo de riqueza financeira. Eis os principais motivos do progresso material dos países hoje considerados desenvolvidos. No século XVII, aparecem as máquinas como ciência aplicada ao bem-estar humano, havendo grande valorização da técnica. A máquina passa a exercer grande fascínio sobre a mentalidade do homem moderno. No século XIX, a doutrina dos espíritos propõe um enfoque totalmente novo, diferente e avançado ao conceito de trabalho. Agrega-se o aspecto evolucionista espiritual. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo referente à lei do trabalho, destacamos as seguintes perguntas. 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Não se deve entender, a questão 675, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materialistas? Não, o espírito trabalha como corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. A questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deu seu sustento, sua segurança e seu bem-estar, senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho.
O trabalho sofreu nova mudança no início do século XX, quando Henry Ford introduziu o sistema de linha de montagem na indústria automobilística, fragmentando o sistema de produção, e Taylor aperfeiçoou esse novo método produtivo. Nos sistemas domésticos de manufatura, era comum o trabalhador conhecer todas as etapas de produção, desde o projeto até a execução. A partir da implantação do sistema Fabril, no entanto, isso não é mais possível, devido à crescente complexidade resultante da divisão do trabalho. O sistema foi implantado com sucesso no início do século XX nos Estados Unidos e logo extrapolou os domínios da fábrica, atingindo outros tipos de empresas e até os esportes, a medicina e a escola. O mundo moderno prioriza o conhecimento técnico em detrimento da humanização do trabalho. Esta forma fragmentada do trabalho levou ao surgimento da alienação. E aí? O que vocês pensam aí a respeito dessa visão histórica aí? Dá para pegar o final da leitura da Patrícia e fazer um tratado, né? Quando fala que essa forma fragmentada do trabalho, com a Revolução Industrial, etc., etc., levou ao surgimento da alienação. Aí eu pergunto para o grupo querido, imagina com o advento do celular, então, onde vai parar essa alienação? Não é? Imagina. A mesma tecnologia que, digamos, ajudou o homem a não fazer tanto esforço na produção de componentes eletrônicos, etc., é a mesma tecnologia, né, que aliena o ser humano. Então, a mesma mão que afaga é a mão que apedreja, a boca que escarra é a mesma que beija, né? Lembrando aí Augusto dos Anjos. Então, é isso. É isso. É que ele fez um bom histórico, né, pegando desde o mito de Adão e Eva, né? Que será que se a gente parar para pensar, Adão e Eva, como estava lá no paraíso, e depois foram expulsos, pode significar o quê? A infância da humanidade, que até então não tinha, o espírito ainda não tinha maturidade suficiente, e a partir do momento que ele sai do paraíso, o ser humano, o espírito, ele passa a ter a consciência de si próprio e percebe que ele tem que trabalhar, fazer alguma coisa para transformar o meio onde ele vive. Então, se a gente pegar o mito de Adão e Eva e interpretar de uma forma espiritual, a gente vai compreender que o mito, na verdade, ele está querendo contar uma história, mas naquela época não era possível contar dessa forma. Então, contou-se daquela forma que está lá na Bíblia. Mas ela pode significar justamente a infância do espírito, e a partir do momento que ele sai do paraíso e vai para a terra e começa a ter a obrigação de trabalhar, é a partir do momento que o espírito começa a ter consciência de si próprio, ele começa a perceber o mundo onde ele vive e a necessidade da transformação desse mundo onde ele vive. Né? É uma das interpretações que eu penso que pode significar o mito de Adão e Eva. E aí ele pega toda a antiguidade. Na Roma Antiga, na Grécia, por exemplo, era o trabalho, principalmente trabalho manual, era carregado dos escravos porque era indigno alguém de classe nobre trabalhar, fazer trabalhos manuais. Né? Na Atenas democrática, o cidadão ele tinha que se dedicar à política da cidade. O trabalho tinha que ficar nas mãos do escravo. Então é todo um conceito que nós trazemos lá, de que o trabalho é algo indigno, o trabalho é uma coisa que não é para gente, para alguém que está abaixo de nós. E aí vem a reforma protestante dar uma revolução nisso. Por quê? É justamente a classe burguesa que dá apoio à reforma. A classe burguesa que havia
ganhado dinheiro com o comércio, queria maior participação nas decisões políticas, e eles eram colocados de lado. Então, a reforma veio dar, né, esse impulso para que a classe burguesa, que não era nobre, portanto não podia dar palpite, mas ao mesmo tempo não era, né, pobre, paupérrimo, que não tinha condições de ter voz. Então aí, com a reforma, impulsiona mais ainda a questão financeira, né, questão de comércio, de enriquecimento. E aí vem o século 17, 18, 19, né, com a mecanização, aí começa a ampliar. Por que hoje nós não podemos ter, né, como ele coloca aqui, que o trabalho ele passou a ser compartimentado, né? Passou a ser um trabalho por etapas de produção, porque hoje a necessidade é a demanda, é a quantidade, né? O manual não vai produzir uma quantidade de mercadoria suficiente para vender, então precisa mecanizar, precisa especializar, precisa compartimentalizar para que o processo seja rápido, para que produza mais, venda mais. Esse é o intuito, né, da indústria, né? Porque senão não vende, não tem mercadoria para vender. E é o consumismo, porque você tem que incentivar as pessoas a comprar. Olha, esse celular aqui é de última geração. Daqui a 6 meses lançam outro de última geração. E assim as pessoas vão tendo que substituir as coisas por novos modelos. E aí incentiva-se o consumo para que mantenha-se a produção. E aí essa engrenagem, né, que vai indo para não sei aonde, né? Que já foi colocado que, né, o Ayrton Krenak, por exemplo, já colocou que a Terra ela é finita. Né? As pessoas querem um crescimento infinito numa Terra de recursos finitos, né? Pode falar, Irair. Não, o Manuel levantou a mão antes de mim. Não, mas deixa. Já passou. Pode Queria, falar. então, o Cláudio, com todo respeito à religião, né, na qual todos nós fomos formados, que é a religião majoritariamente católica, mas olha só um viés paradoxal aqui. O nosso tema não diz que nós temos que escolher um trabalho que nos dê prazer, para que a gente vai perceber que não está nem trabalhando. Olha o paradoxo. O Adão estava bem bom, picotando a Eva no maior prazer, e ele foi castigado com o quê? Com o trabalho. Olha o inverso numa visão filosófica. Espera, hoje eu tenho que escolher um trabalho que me dá um prazer. Espera aí, o Adão estava no maior prazer com a Eva e teve que trabalhar. Não é um paradoxo? Interrogação. Sim. Se a gente analisar do ponto de vista mítico, ao pé da letra, é uma punição, porque ele vivia no bem bom e teve que sair do bem bom e ter que trabalhar, plantar, cultivar, né, construir a sua casa. Não teve mais nada, vamos assim, caindo na sua própria mão de graça, né? Mas a gente tem que entender que isso é um mito. Existe uma mensagem por trás disso que o certo, muitas vezes a gente ainda não sabe o que está querendo dizer com esse mito, né? Então, ao pé da letra é uma punição, e é isso que é colocado, né, muitas vezes para as pessoas, mas a gente tem que entender assim, se o trabalho fosse uma punição, né, o mundo não estaria hoje transformado, porque hoje nós vivemos hoje uma condição muito melhor que há 2000 anos atrás, né? As pessoas antigamente morriam por doenças desconhecidas, hoje nós temos tratamento, nós temos cura. Então o trabalho fez o mundo evoluir. Então a gente não pode pensar como uma punição, mas, claro, as pessoas que são extremamente religiosas e levam ao pé da letra, vê como punição. Na próprio texto que coloca, o São Tomás de Aquino,
ele começa, dentro do catolicismo, a reabilitar o trabalho, né? Porque eu lembro que uma das frases dele, se eu não me engano, é que todo trabalho merece salário. Então ele começa a reabilitar o trabalho como algo que é útil, que é, vamos dizer assim, faz parte do crescimento da gente. Então é uma visão nossa, porque a gente está sempre acostumado a ficar no bem bom, né? A não fazer nada. A nossa tendência sempre é ficar, assim, sem fazer nada. É da nossa natureza. Então, eu penso que assim, a gente tem que dar uma outra interpretação para esse mito que não o pé da letra. E aí, alguém mais quer colocar aí alguma coisa? Tanto que aqui ele traz 3 questões do Livro dos Espíritos, né? Que ele coloca assim, ó, que o trabalho não é só o nosso trabalho material. Toda ocupação útil é trabalho. Não precisa exatamente você estar ganhando algum dinheiro para ser um trabalho. Desde que é algo que traga para você algum crescimento, algo que te acrescente em alguma coisa e seja útil para alguém. Nós estarmos aqui é um trabalho. Também é um trabalho. Pode falar, Patrícia. Ô, Cláudio, na 674, né, que pergunta a necessidade do trabalho é uma lei natural, ele fala, o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, pode ser que essa visão do trabalho é ruim pela quantidade que você precisa trabalhar para suprir necessidades que a gente vai ver mais lá na frente, que não é necessidade, é supérfluo, né? Então, se a gente realmente trabalhasse para aquilo que a gente precisa e tivesse o trabalho, né, de ajudar o outro, né, de você fazer um trabalho voluntário, né, que te dá aquele real prazer ali, você conseguiria equilibrar. Mas essa questão, né, dessa revolução industrial, mais para frente a gente vai ver ali o capitalismo, essa questão da produção, produzir em massa, nananã, e fazendo isso com a cabeça das pessoas. Eu te juro que eu comecei a ler esse capítulo antes da aula, eu li até na semana passada. Aí vem uma coisa tranquila, assim, né? E vai contando a história, vai contando. Chega no final do capítulo, a minha cabeça já estava nesse ritmo, sabe? Foi no ritmo da história do livro aqui. E aí eu falei, nossa senhora, para com isso, estava tão boa a leitura, e de repente entrou nessa velocidade frenética. Então eu acho que tudo que é excesso, né? Tudo que vai indo, e como você colocou, né? A gente está querendo coisas infinitas para recursos finitos. Aonde vai parar? Né? Porque está indo além da conta. Por isso que tem tantas pessoas alienadas, não se dando importância exatamente porque precisa. Sim. Foi o Ailton Krenak que falou isso, que o nosso planeta ele é finito e as pessoas querem um crescimento infinito. Pode falar, Iraí. Então, e só um reforço nessa questão 675, se não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais, não. O espírito trabalha como o corpo, toda ocupação útil é um trabalho. Isso aqui é um alento para quem dizia, né? Um alento ou uma notícia ruim para quem achava que depois do túmulo, né, quando a gente desencarna, que lá é só um ócio. Então, André Luiz traz bastante na obra dele que o espírito continua trabalhando lá, certo? Isso é uma coisa que já tira aquela ilusão dos fanáticos que acham que haverá um eterno ócio, né? Isso é uma boa notícia. É muito comum, às vezes, a pessoa no enterro, né, de alguém que faleceu, ele era tão bom, né, agora descansou. Ele não vai descansar, não, ele vai continuar trabalhando. Então, todo mundo já fica ciente. Depois de desencarnar, ninguém vai descansar, né? Todo mundo vai continuar trabalhando.
Exatamente. Quem precisa Mas do é um descanso é o trabalho de corpo outra físico. natureza. Quem precisa de descanso é o nosso corpo físico, né? O Sim, espírito não precisa de descanso. sim. Então a gente tem que entender isso. O trabalho é uma lei natural. Se é uma lei natural, não vale só aqui no planeta Terra, vale em todo o universo. Então ninguém escapa do trabalho, porque é pelo trabalho que a gente desenvolve as nossas noções morais, o nosso intelectual. Então isso faz parte. Então a gente não deve ver isso como um sofrimento. E é o grande erro da religião, é essa questão de trabalho, né, que vem lá com Adão e Eva, essa questão aí do trabalho ser ruim, né? Aí eu até trouxe um trechinho aí de uma fala sobre o Marx, né, que ele coloca que ao longo da história, a dominação de uma classe social sobre outra desviou o trabalho de sua função positiva. Então, em vez de servir ao bem comum, o trabalho passou a ser utilizado para enriquecimento de alguns. Também. E aí virou uma rotina de reprodução, de recompensa pela liberdade transformou-se em castigo. Enfim, em vez de constituir um elemento de realização de nossas potencialidades, converteu-se em instrumento de alienação, que é o que ele coloca aqui no livro. Então, as pessoas passaram a ser alienadas, elas passaram a ser umas máquinas, máquinas movimentando máquinas. Eu, Aqui é um trechinho do livro A Política de Aristóteles. Olha só o que ele fala. A natureza distinguiu os corpos do escravo e do senhor, fazendo o primeiro forte para o trabalho servil e o segundo esguio, se bem que inútil para o trabalho físico, útil para a vida política e para as artes, tanto na guerra quanto na paz. E sem dúvida, se os homens diferem uns aos outros na mera forma de seus corpos, tudo indica que as classes inferiores devem ser escravas das superiores. É evidente, portanto, que alguns homens são livres por natureza, enquanto outros são escravos. E que para esses últimos a escravidão é conveniente e justa. Aristóteles, Aristóteles. Aristóteles que falou isso? Opa, não Persona sabia? não, persona não grata para mim no meu estudo a partir de agora. E Marx passou a ser meu ídolo. A gente não deve, né, como se diz, jogar a água da bacia com o bebê junto. Ele tem inúmeros, né, as É. obras dele trazem informações essenciais, mas ele tinha essa visão, né, que era da época, que tolerava a escravidão porque ele pensava que era algo da natureza. Era a visão limitada que ele ainda tinha, né? E, Mas a gente não deve desprezá-lo, porque ele tem muita coisa interessante. Ô, Cláudio, mas ainda hoje tem muito pensamento. Eu falei pra você que o meu filho falou que uns nascem para mandar e outros nascem para obedecer. o seu filho é aristotélico, né? E eu fico me perguntando, eu não dá para, eu sei que, né, não quero tomar tempo da aula, não, mas imagina e os alienados ainda criticam Marx, mas a vida é assim mesmo, deixa quieto. Mas essa alienação que o mundo está, esses alienados são escravos de toda essa evolução desordenados, né? Ai, ai. É rir para não chorar. Eu trouxe uma tirinha aí do Calvin, né? Aí ele pergunta, né? Já parou para olhar as formigas, né? Olha, essa aqui está carregando uma migalha maior uma migalha maior que ela e está correndo. Se você puser um obstáculo na frente dela, ela vai fazer de tudo até ultrapassá-lo. Nada consegue pará-la. Eu simplesmente não entendo essa vontade de trabalhar. Então, é só para a gente ver né? A maioria do ser humano pensa igual o Calvin, gente. A maioria de nós, se pudesse assim, você não precisa mais trabalhar. A maioria das pessoas iria falar, graças a Deus, não preciso mais trabalhar. Infelizmente é assim.
O pessoal vê o trabalho como algo realmente um castigo, não algo que acrescenta, não algo que vai fazer Ô, o Cláudio, crescimento. mas é isso que a gente vem falando, né? Você entra numa empresa onde as pessoas não te valorizam, te pagam um valor que tá, às vezes correspondente ali, mas não te valorizam, você não sente prazer, o tempo todo você está sendo ali humilhado, chacoteado. Aí como vai gostar de algo assim, né? É difícil gostar de Com algo certeza. dessa forma. É o que eu falei, às vezes a gente ama o que a gente faz, a gente adora o nosso trabalho, mas você cai dentro de algumas empresas que você fala, meu Deus, eu não quero isso para mim hoje, se eu puder parar de trabalhar, eu paro de trabalhar, Sim, né? Então, é um contexto muito que a gente tem, como você colocou, né? Não dá para jogar a bacia toda fora com a criança, né? A gente tem que fazer uma peneira ali e separar aí o que é bom, o que é ruim, se é o trabalho em si, se é a condição daquele trabalho, né? Do sim. que a gente não generalizar e falar que tudo é ruim ou que tudo é bom, né? Pois é. Vamos aí para o 20.4, alienação. Alguém podia ler para gente? Vamos lá. Alienação. Alienação, no sentido jurídico, é perder a posse de um bem. No estado psicológico da loucura, é a perda da dimensão de si na relação com o outro. Na idolatria, é a perda da autonomia. Etimologicamente, a palavra alienação vem do latim alienare, alienos, que significa que pertence a outro, e o outro é o alius. Sob certo aspecto, alienar é tornar alheio, transferir para o outro o que é seu. Na concepção de Rousseau, a soberania do povo é inalienável, somente a ele pertence, que não deve outorgá-la a nenhum representante. É o ideal da democracia direta. Em todos esses casos, vemos a constância do termo perda. O homem comum, alienado, perde a compreensão do mundo em que vive e torna-se alheio à sua consciência, um segmento importante da realidade em que está inserido. Um exemplo real é o que ocorre com a sensação de liberdade. O homem se diz livre, entretanto, ele quer trabalho e não consegue. Ele quer viajar e não pode. No contrato de trabalho, o horário, o salário lhe é imposto por forças alheias. A impotência diante dos desmandos do governo, da corrupção, do aumento de impostos, da incompetência administrativa e outros. A alienação, no caso dos objetos, faz a mercadoria ter valores de troca superiores aos valores de uso. As marcas e as grifes fazem subir o valor de troca dos objetos. Tudo alimentado pelo ego, pelas vaidades e pelo personalismo. É a humanização do objeto e a desumanização do próprio homem, que fica transformado em mercadoria ao vender seu esforço de trabalho, pois ele não tem um preço no mercado de trabalho. Ele tem, Pois ele tem um preço no mercado de trabalho. Desculpa. E aí, o que vocês pensam aí? O problema não está no trabalho, está no ego, na vaidade, no personalismo. É inegável que aquele que, vamos dizer assim, o que os governos querem tanto, que é
os empregados registrados em carteira, né? De acordo com a CLT, mas ao mesmo tempo essa CLT, que é o que ele coloca aqui, ela amarra você também, porque aí você tem horário para cumprir, você tem o salário certo, as suas férias não são determinadas por você, é pela empresa. Então, você, ao mesmo tempo, fica amarrado, mas ao mesmo tempo te dá uma segurança, você tem um salário. Então, as contradições da vida moderna. Que aqui ele coloca: a alienação, no caso dos objetos, faz a mercadoria ter valores de troca superiores aos valores de uso. Eu vejo, às vezes, de vez em quando no Facebook, eu faço parte de uns grupos de carro, só para visualizar, né? Carros assim muito antigos, que o povo posta lá, publicação. Valores assim astronômicos, para um carro que tem 40, 50 anos de uso. Às vezes o cara está pedindo 90 mil reais para um carro 1970, por exemplo. Quer dizer, o carro, na prática, ele não vale tudo isso, mas é a questão do colecionador, né? Entre outras coisas, né? A calça da marca, né? O celular da marca X. Então, sempre tem essa questão a marca, ela vai te dar um status, portanto, ela tem que custar mais caro para você, né? E nem sempre a coisa vale tanto assim, né? Eu tive um amigo, por exemplo, que ele tinha uma confecção. E ele fazia as roupas para uma determinada marca de loja famosa. A marca vendia por 40 e eu comprava com ele a mesma camiseta, digamos assim, por acaso, por 10. Só porque na da loja tinha a etiquetinha deles nas costas. A dele não tinha. Tinha a etiqueta dele. Mas a camisa era a mesma, o mesmo desenho. Só não tinha a marca da grife na etiqueta atrás. Sim. É a grife, né? É isso aí que acontece. E muitas vezes, assim, você vende, você falou isso aí, mas eu lembro de casos que eu li na Folha de São Paulo muitos anos atrás, essas marcas famosas aí utilizando aqueles costureiros bolivianos que era praticamente trabalho semi-escravo. Então, uma peça que eles tinham que costurar não sei quantas peças por dia para ganhar ali uma merreca, e cada peça que custou tipo R$5 para quem costurou, eles vendiam lá por R$500. Valores assim absurdos. É a mesma coisa. Então é a humanização do objeto e a desumanização do próprio homem. Quer dizer, uma calça, eu vou pagar R$500 por uma calça de marca famosa, sendo que está custando muitas vezes a saúde e a vida de quem está lá costurando aquilo lá. Eu lembro muitos anos que eu comprei um computador que veio da China, e ainda bem que deu defeito, eu devolvi. Era feito numa fábrica lá na China, onde eu vi pessoas que se suicidavam pela carga excessiva de trabalho. Era coisa assim de 12, 15 horas de trabalho por dia. É isso. Aí eu coloquei, né, que o termo alienação, utilizado por Hegel para designar o processo pelo qual os indivíduos colocam suas potencialidades nos objetos por eles criados. Significaria, assim, uma exteriorização da criatividade humana, de sua capacidade de construir obras do mundo. Então, até aí, tudo bem, né? A gente produzir alguma coisa é a exteriorização da nossa criatividade, né? Então,
No mundo da cultura, seria uma alienação do espírito humano, uma criação do indivíduo, que nela se reconheceria. Então, a gente, vamos assim, projetaria a nós mesmos naquilo que a gente produz, né? Só que aí Marx, né, ele identificou, né, ao contrário do Hegel, dois momentos distintos nesse processo de exteriorização da criatividade. Primeiro, que foi a objetivação, né? O primeiro momento que se refere especificamente à capacidade da pessoa de se objetivar, de se exteriorizar nos objetos e nas coisas que cria, o que é algo próprio do saber fazer humano. Então, até aí, o Marx até que concordou com Hegel. Aí a parte segunda, né, que o Marx coloca, que é a alienação, né? Então, seria um segundo momento, aquele em que o indivíduo, principalmente no capitalismo, após transferir suas potencialidades para os seus produtos, deixa de identificá-los como obra sua. Então, a partir do momento que chega a um processo tal que você está ali agindo como um robô, como uma máquina, e você não identifica aquilo que você mesmo produziu. É a alienação. Eu fico alienado, ou seja, eu coloco aquilo que é o meu gênio criador numa coisa que não vai mais pertencer a mim, vai pertencer a terceiros. Tudo bem aí? Algum outro comentário a respeito desse trecho aqui? Eu trouxe aí uma tirinha da Mafalda, né, que ela coloca, né, em relação à televisão, né? Use, compre, beba, coma, prove, né? O que eles pensam que nós somos, né? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Ou seja, a gente consome, mas a gente está ali naquela, muitas vezes inconsciente, a gente ainda não percebeu, né? Que muitas vezes nós estamos caindo, né? Nas estratégias de marketing para o consumo, né? Vamos aí para o Alienação na Produção, 20.5. Quem podia ler para a gente aí? Posso ler? Faz favor. Alienação na produção. Alienação surge em termos produtivos quando o executor de algo produz o que já não lhe pertence. A produção seriada proporciona a partição do trabalho sobre um produto. A alienação se acentua, pois o executor se responsabiliza por uma parcela mínima do trabalho. Por fim, o executor não se identifica mais com um bem produzido. O trabalho passa a ser um produto, tem seu preço. A alienação aparece com todo vigor, pois o executor trabalha totalmente desvinculado do produto que este mesmo produz. Sua contrapartida é exclusivamente a remuneração das horas trabalhadas, não importando em que trabalhe. É o auge, o desvinculamento do criador e da criação. Na linha de produção, o homem fica reduzido a gestos mecânicos, tornando esquizofrênico pelo parcelamento das tarefas. Os filmes Os Tempos Modernos de Charles Chaplin e A Classe Operária Vai ao Paraíso mostram claramente como o trabalho foi transformado. Não é fácil submeter o operário a um trabalho rotineiro. Se não compreendermos o sentido da nossa ação e se o produto do trabalho não é nosso, é bem difícil dedicarmos-nos com empenho em qualquer tarefa. É assim que se aliena o homem no seu trabalho, naquilo que ele produz. Explorando a simples dimensão técnica e material na produção, a alienação atinge mais profundamente o gênero humano ao instituir uma relação alienada entre o homem trabalhador e os demais homens, dos homens consigo mesmos e dos homens com a natureza.
Muito bem. Então, aí ele coloca claramente isso. O fato de você, né, hoje, a gente viver numa, numa sociedade industrial onde nenhum trabalhador detém a completa produção de um produto, você só trabalha numa parte, é a alienação que ele coloca aqui. Agora, estou lançando uma pergunta para vocês. Como seria uma sociedade hoje moderna, consumista como a nossa, se não fosse feito esse parcelamento de tarefas? Será que daria certo? Pode falar, Irair. Cláudio, para fazer uma abordagem nessa sua pergunta, e sem querer dar um spoiler para o item que vem a seguir, que é visão espírita do trabalho, eu acho que o segredo de evitar essa alienação de quem faz parte de um componente, vamos pegar um carro, por exemplo. Poxa, eu tô aqui, sou um alienado, eu faço uma parte minúscula desse carro e depois o carro é visto como um todo, né? Sei lá, um BMW, um escambau, e eu aqui, né, um inútil trabalhador que fiz uma pecinha. Levemos isso para uma atividade coletiva e até ligada à questão do centro espírita. Quando eu fui convidado para cantar no coral, olha só, vê o que tem a ver isso com o tema. Eu pensei cá comigo, eu falei, puxa lá, vida, eu gosto de esgoelar, em churrasquinho, canto música sertaneja, parará. Agora, eu cantar num coral, onde eu vou estar alienado, usando aqui didaticamente a mensagem do texto. Eu vou estar alienado porque eu vou estar cantando no meio do coletivo e o Irair não vai ser notado. Aí que entra a solução. O ser humano tem que adquirir uma visão de todo, de gratidão, de saber que ele está naquele coletivo sem precisar ser notado como indivíduo. Aí está, a meu ver, a solução para a pessoa se desalienar daquilo que não é colocado o nome dela, entendeu? Então, aí depois que eu tomei essa consciência, quando eu escuto o coletivo do nosso coral, eu sinto gratificado mesmo a minha voz não sendo notada à parte. Eu acho que essa é a questão do remédio para essa possível alienação. Precisaria uma integração maior das empresas com os trabalhadores que fazem parte dessa empresa, para que eles pudessem realmente se sentir integrados, né? Mas isso faz parte do processo nosso, né? Pode falar, Patrícia. É que, de novo, Cláudio, a atenção está voltada para as coisas e não para as pessoas. Quantas vezes nós mesmos entramos em algumas empresas e os primeiros dias de trabalho a pessoa fala assim, não, é para fazer só isso aqui. Tá, mas isso aqui faz parte do quê? Vai para onde depois? Não, você só faz isso. Esses dias vi um videozinho, né, da pessoa falou, ó, você vai ter que fazer essa planilha aqui, mas por que eu tenho que fazer? Não, porque você tem que fazer essa planilha, pôr os dados tal, e vai mandar para fulano. Mas por que eu tenho que mandar para fulano? Não, você faz isso porque desde que eu entrei aqui eu faço isso. Aí foi perguntar para fulano, o que você faz com essa planilha? Não, nem sabia que ela existia, né? Então, é porque está se olhando a coisa e não as pessoas. Tem o ego, aquele que está te mostrando o trabalho, te ensinando, tem medo de te ensinar e ele perdeu o lugar dele. Então, ele te ensina só um pedaço, não te ensina o todo, não dá a visão do todo, porque está olhando o ego, a vaidade, o eu, o meu, e não o todo, né? Não a indústria toda, porque seja a empresa que for, você está entregando, seja um produto, um serviço para alguém. Você está fazendo uma entrega para uma pessoa, mas ninguém está pensando nesta entrega, está muito segmentado, porque tirou a humanização de tudo, de tudo. Tudo é máquina hoje. Tudo é máquina, tudo é botão, tudo é
aplicativo, tudo é, né? Como é que tá bom? E por trás desse aplicativo, o que acontece? Como que chega aqui? Como ninguém quer saber mais disso? Tá todo mundo sabe no superficial, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? As pessoas muitas vezes estão fazendo coisas sem saber nem o porquê que está fazendo aquilo, né? É porque foi mandado fazer aquilo. Então, realmente, a pessoa se sente alienada da coisa. Mas é uma mudança de mentalidade que teria que partir daqueles que estão à frente vamos dizer assim, das chefias, né? Das diretorias, e etc, né? Ô, Infelizmente, Cláudio, olha, eu vou te acontece. falar, é muito triste isso, porque a minha área, apesar de ser logística hospitalar. Então, eu trabalhei dentro de um hospital horizontal, eu trabalhei dentro de convênios médicos que tinham seus próprios hospitais, trabalhei numa cooperativa médica, na maior cooperativa médica do país. E na cooperativa médica fiquei muito frustrada, muito, porque os donos são os próprios médicos. E médicos, eles foram formados médicos, a parte técnica, e não a parte administrativa. São poucos os médicos que entendem de gestão, pouquíssimos, pouquíssimos. E eles gerem do jeito que eles acham que tem que gerir. Eles são os médicos, eles são os donos, eles sabem tudo, eles sabem mais que todo mundo, e eles não escutam ninguém, sabe? E é esse ego, é disso que eu estou dizendo. Então, quem está lá em cima está pior do que quem está aqui embaixo, porque está cego pelo ego, está cego pela vaidade, não escuta o próximo como ser humano, não tem mais a humanização, não, isso não existe. E a gente não está falando de qualquer pessoa, estamos falando de pessoas estudadas, né? Se a gente colocar lá no início da nossa aula, né? São pessoas estudadas, a maioria delas bons estudos, tem condição financeira para estudar mais ainda, mas não estão fechados dentro do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu poder. E hoje a gente tem a saúde do jeito que está. Ninguém está pensando. Eu estou na logística hospitalar, mas eu estou sabendo que se faltar uma seringa aqui, ó, a pessoa lá na ponta pode ficar sem a medicação dela no horário que ela tem que tomar. É a visão do todo. Mas o próprio médico só está olhando o seu bolso. Ele quer que compre uma seringa, a pior seringa que tem, a pior agulha que tem, para você atender um paciente lá na ponta, que depois disso vai dar outros problemas que vai ficar muito mais caro, mas não quer enxergar isso. Não tem a humildade de falar, nossa, tem algo que eu não sei, que eu poderia aprender para ajudar o meu paciente, que eu jurei lá na minha formatura que eu iria cuidar. Então, isso me deixou muito, muito triste dentro da minha carreira. É que a moral nem sempre acompanha o intelectual, né? Então, pessoas muito estudadas, mas moralmente não é a mesma coisa, né? Então, aí eu trouxe só nesse slide, né, a respeito dessa alienação, né? Que aí a transformação da sociedade, né? A questão econômica acaba sendo imposto para as pessoas, né? Não tem escolha. Então, desde o século XVIII, quando começa a industrialização, né, então, a introdução das máquinas e tudo mais, e começa a estabelecer outras formas de organizar o trabalho, mas seguindo a lógica do quê? Do lucro. Né? E aí essa tendência acaba sendo acentuada no século XIX, né, a partir do trabalho das indústrias, cada vez mais automatizados. Aí vem o Ford, o Taylor, né, vai criando mais, né, esquemas de automatização para mais lucro, maior produção e maior lucro, maior massificação das coisas, né? Vamos aí para a visão espiritual. Alguém poderia falar aí para nós aí o 20.6? Posso ler. Faz favor. Visão espiritual do trabalho. Segundo Joana de Ângeles, o trabalho tem como objetivo a melhoria das condições de vida, bem como do meio onde o indivíduo se encontra.
impulsiona a capacidade criativa do homem de modo a obter altas expressões de beleza e de harmonia. Liberta-o paulatinamente das formas grosseiras e primárias em que transita para atingir a plenitude da perfeição. Não fora o trabalho, o homem permaneceria na infância primitiva. Deus muitas vezes faculta ao fraco de forças físicas os inapreciáveis recursos da inteligência, mediante a qual granjeia progresso e respeito, adquirindo independência econômica, valor social e consideração, contribuindo poderosamente para o progresso de todos. Emmanuel esclarece-nos que, a partir do momento que o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. A justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra no serviço ao próximo. Assim, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Os espíritos da codificação nos ensinam que a capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho torna-se uma verdadeira propriedade da qual é naturalmente lícito tirar proveitos. Os espíritos não poupam o homem do trabalho de pesquisa, não lhes trazem fórmulas prontas, pelo contrário, auxiliam o homem nas novas descobertas e invenções. Se assim não fosse, lhe colocaria tudo pronto nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. A necessidade fez-o criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Quando a falta do trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, não será contínuo, e nesses intervalos o trabalhador precisa viver. Há um elemento que não se costuma considerar, sem o qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria, é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter que dá os hábitos, porque educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Eu acho que esse finalzinho aí vem dar uma resposta para aquela questão lá do início, né? Exatamente. A educação é a educação que vem dos pais, é a educação como proceder para com os outros, ética, honestidade. Essa é a educação que os pais deveriam dar para os filhos. A partir do momento que você aprendeu a ser ético, honesto, a agir para com os outros, assim como você gostaria que agissem para com você, muitos problemas do mundo seriam solucionados. Né? E aí, o que vocês me falam aí a respeito dessa visão espiritual do trabalho? Até coloquei aí no slide um trechinho aí do Evangelho, do Novo Testamento de Mateus, que Jesus fala assim: do reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, na sequência, é aquela parábola em que ele vai pegando trabalhadores em diversos horários do dia e no final do dia ele paga o mesmo valor para todo mundo. E aí a pessoa, aí os que chegaram primeiro reclamam, falam, bom, mas a gente trabalhou mais tempo, né? A gente devia ganhar mais, né?
Então, a lição da parábola, entre outras coisas, né, é que a questão não é o tempo que cada um trabalhou, e sim a qualidade de cada um trabalhou. Então, os que trabalharam na vinha desde manhã até a noite não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. É uma das interpretações, inclusive, que se coloca nesse trechinho aí dessa parábola, né? Então, mas hoje o que se valoriza, na verdade, do trabalho é a quantidade, né? Exatamente. Metas, né? Podemos também ter a interpretação desse trecho de que antes de você começar o trabalho, o preço foi combinado. Então, você está sendo pago por aquilo que você combinou que ia receber, que você queria receber. Exatamente. Que é o que ele coloca, né, no final, né? Amigo, não combinei com você um denário, então tá aí o combinado, né? Tem outros trechinhos aí também, né? Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa a respeito desse aí? Podemos ir para a conclusão. Então, só para a gente entender que, assim, o trabalho, ele é necessário para que a gente possa aprimorar a nossa inteligência. E, ao mesmo tempo, também a nossa moral. Porque é convivendo com o trabalho que a gente vai também entendendo o que é certo e o que é errado. E além da ascensão espiritual, né, Cláudio? Sim, porque você trabalhando de uma forma correta entre os encarnados, você vai ter uma posição melhor lá. Então, se você age erradamente, o que você espera receber depois de desencarnar não vai ser coisa boa. Podemos ir para a nossa conclusão, então? Então, conclusão eu mesmo vou ler aqui, tá? Conclusão. Diante dessas considerações, finalizamos com a frase de Jesus ao responder aos judeus que o perseguiam porque fazia boas obras no sábado, dia do sabá. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. O pai dá o exemplo e espera que os filhos o sigam. Em outras palavras, Jesus nos mostra a importância do trabalho, visto que o pai, dentro da sua perfeição, utiliza o trabalho, obviamente, não no entendimento de ganho, mas de prazer e satisfação. É fundamental voltarmos a colocar o trabalho na sua verdadeira função, qual seja educativa, prazerosa e criativa. Aí eu trouxe aqui no slide, né, esse trechinho aqui que está no Evangelho de Mateus, que ele coloca assim: devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Então, quando ele recomenda ressuscitar os mortos, estava na realidade incentivando-nos a acordar aqueles que dormiam na ociosidade, deixando o tempo passar sem nada produzir. Quem permanece inativo, literalmente, paralisa a inteligência. Tem sensação de inutilidade, tédio, e pode ser candidato a morrer mais cedo. Que é a coisa que realmente já ouvi relatos dessa forma. Que a pessoa trabalhou a vida inteira, aposentou e pouco tempo depois faleceu. Tive um caso, inclusive, de um sargento na época que eu estava na aeronáutica, que ele aposentou, se viu sem nada o que fazer, aquilo que ele fez a vida toda, ele acaba matando toda a família e se mata. Então é um negócio complicado. Aí só para finalizar aí, trouxe aí
4 trechinhos aí em que Jesus fala, né? Enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que parece, um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Aí um outro trecho, Jesus responde, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que é o que está aqui no livro. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, em vários trechos nos evangelhos, Jesus sempre enfatiza a questão do trabalho. Então, se o trabalho fosse algo penoso, algo ruim, Jesus não teria enfatizado tanto a questão do trabalho. Porque ele mesmo trabalhava. Então, não faz muito sentido a gente entender sempre o trabalho como algo ruim, né? Tudo bem aí? Aí, só para finalizar, mais um negocinho da Mafalda aí, né? Se objetos forem feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? Fica para vocês, reflexão de vocês aí em casa. Cláudio, você vê o quanto é difícil a gente conseguir voluntários, né? Você vê, a pessoa se aposenta, diz que não tem o que fazer, e quantos voluntários que precisam em todos os lugares, né? Trabalho tem e tem de monte, mas a pessoa também precisa ter a humildade de fazer o trabalho que tem que ser feito, e não só aquilo que ele fez a vida toda, né? A gente tem que estar aberto às novas coisas, né? E até chegar ao trabalho que é você se autodesenvolver também, né? Você se autoconhecer, fazer a sua reforma íntima também é um trabalho, né? Sim, inclusive a prefeitura aqui de São José, que eu tenho 2 irmãs que se aposentaram pela prefeitura de São José. Quando a minha irmã mais velha se aposentou, a prefeitura tinha um programa de adaptação para os aposentados, para a vida de aposentado. Eles, quem se aposentava fazia era um tipo um curso de alguns meses, que era vamos dizer assim, uma forma de mostrar que a vida de aposentado também poderia ser uma vida, né, tranquila, uma vida que poderia ser produtiva, porque a pessoa muitas vezes se aposenta e se vê inútil, né? E não é assim. Então, eu achei interessante isso daí. Bom, essa é a nossa bibliografia. Mais algum comentário, alguma colocação que vocês queiram colocar aí? A aula foi muito boa, a participação de todo mundo. Acho que é tão gostoso quando há discussão assim, né? É bacana. Sim. Ainda mais um tema bem, bem importante e atual, né? Tudo bem, É, então? Nenhum comentário mais? Tudo certo. Podemos encerrar? Alguém pode fazer a prece aí, se está inspirado aí, fazer um encerramento aí? posso fazer? Fica à vontade. Então, que neste momento vamos acalmando o nosso coração, silenciando os nossos pensamentos e nos elevando até o Mestre Jesus, em agradecimento por este momento de conhecimento, de troca de saberes, em agradecimento a nós podermos estarmos juntos apesar da distância. Agradecimento pela saúde de cada um aqui, dos familiares, e que neste momento possamos vibrar sentimentos de amor fraterno ao nosso querido amigo Ricardo. E também aqueles que nós conhecemos,
que estão passando por algumas dificuldades, sejam saúde, profissionais, sociais, econômicas, que neste momento toda a nossa energia de amor possa tocá-los, para que eles tenham esperança e fé. Então, que neste momento nós possamos fazer um segundo de silêncio, pensando em Maria, Mãe de Jesus, para que ela cubra com seu manto toda a nossa sociedade, principalmente as famílias daqueles que estão sofrendo por esses conflitos nos países que a gente está observando neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, obrigado aí pela presença. Boa noite, muito Paulo, obrigada. nós Boa que noite, até agradecemos. semana que vem. Boa semana. Receba o Boa nosso melhor noite, boa abraço. noite.